Fala galera, tudo bem? Olha, mais um vídeo para você. Este vídeo é super legal para você que é pastor, líder, membro de igreja ou qualquer pessoa. É a entrevista com uma psicóloga que vai nos falar de pessoas que cuidam outras pessoas, mas que não se cuidam e que precisam serem cuidadas. Então, assiste, mas não esquece, assine o canal, vai ser muito bom para mim, para a divulgação do canal, dá o like, coloca um comentário, e nos comentários também tem endereço para contato, se você tem uma pergunta, dá uma sugestão de entrevista, dá uma sugestão de que podemos fazer neste canal com relação à vida, à espiritualidade cristã, à espiritualidade brasileira, é isso que eu quero. Então, vamos lá, assina o canal, manda uma mensagem no meu e-mail que está aí, ou até pelo WhatsApp. Mas não deixa de visitar meu canal, lá tem curso, tem livros, PDF, artigos, muito bom. E sempre estou alimentando com informações muito joias. Então, eu aguardo você para estarmos juntos neste vídeo e nos outros que você vai ser abençoado e principalmente vai ser municiado com boas informações. Isso eu te garanto, tá bom? Então, toca aí o barco. Bom, já estamos lá. Bom dia mais uma vez. Obrigado por vocês estarem aqui. Estamos agora com a doutora e irmã em Cristo Sandra Sintra, que já estivemos juntos lá na Escola de Teologia em Campo Grande. Foi um tempo bom, a gente teve muitas boas informações, os cursos ou as disciplinas eram bastante elogiadas e era mais por causa da professora, né? Até hoje eu tenho material de vocês aqui. Isso é bom, é um bom sinal. Sandra, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E, bom, o tema, eu creio que é um tema muito relevante, principalmente hoje, né? Eu dou graças a Deus, uma das coisas que eu dou graças a Deus nos últimos anos, talvez 5 anos, um pouco menos, por ali, é que o mundo, graças às redes sociais, descobriu uma coisa muito interessante. Vou falar da minha parte, que os pastores são seres humanos. Nós somos super-homens. E que eles erram, falham, pecam, por incrível que pareça, e até, lamentavelmente, alguns tiram a sua própria vida porque não aguentam mais. Então, isso foi muito triste, mas, ao mesmo tempo, foi um grito de alerta. Mas não é somente os pastores, né? Há muita gente que gostaria de ajudar, não sabe como ajudar, e outras que, no seu desejo de amar o próximo, também precisam de serem cuidados. E eu assisti, lamentavelmente, um pedaço de um diálogo de duas pessoas, duas senhoras. Uma era a primeira-dama daqui do estado de São Paulo, que elas colocavam algumas coisas assim, bem tristes, né, com relação àqueles que ajudam as pessoas que estão em situação de rua. Então, uma solução assim bem lamentável, né? Que eu achei muito falta de humanidade. Mas no nosso tema de hoje, eu gostaria então, Sandra, que você ficasse à vontade e se alguém tem alguma pergunta, será feita via Facebook ou no chat e que nós gostaríamos de ouvir. Fica à vontade, nós temos tempo necessário, depende exclusivamente de você. Vai ser 1 hora, 2, meia hora, aí fica à vontade aqui. Tá bom? Seja bem-vinda e vamos em frente. Primeiro, eu quero agradecer ao pastor Miguel, né,
De verdade, é uma pessoa que eu admiro. A gente caminhou um tempo muito bom, próximo, de forma bem próxima, né, pastor? Numa área que a gente acredita que ela é fundamental, que é na área de educação. Sem a educação, a gente não vai conseguir fazer as mudanças e alcançar os objetivos que a gente tem dentro do reino. E o pastor me fez esse convite de trazer essa palavra, né, essa reflexão, porque eu entrei numa das suas lives, junto com um outro líder, e eu fiz uma pergunta que a pergunta ficou sem resposta, né? Eu acredito que o fato dessa pergunta ficar sem resposta, ela tem incomodado. Na verdade, essa questão do cuidando de quem cuida, ela tem me incomodado já há alguns anos. E devido a isso foi que eu me propus a estudar um pouco mais e me dedicar um pouco mais nessa temática. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar do cuidando de quem cuida no contexto cristão, né? Porque, antes de mais nada, eu quero trazer uma contextualização para vocês. Essa ideia de cuidando de quem cuida, ela surgiu basicamente no Brasil com a doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica geriátrica e, portanto, a gente está falando de uma médica que cuida da última fase da nossa vida, que é o envelhecimento, né? Estamos mais próximos da nossa finitude. E esse envelhecimento ele vem acompanhado do processo de adoecer. Então, a gente está falando de uma médica e ela tem um contexto voltado à questão de saúde, né? E ela desenvolveu essa temática para atender tanto as pessoas que cuidam desses idosos, que estão em fase de, né, precisam do apoio, do cuidado, mas ela também criou esse termo e desenvolveu estratégias para atender a equipe médica dentro do ambiente hospitalar. Então, a equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, médicos e outros, né? Ela tem um projeto, né, chamado Casa do Cuidar, onde ela trabalha com prática e ensino de cuidados paliativos. E por incrível que pareça, essa Casa do Cuidar é um lugar gratuito, é um espaço gratuito. Então, isso me provoca ainda mais, porque se uma médica que está na linha de frente na área de saúde, ela está com esse olhar tão delicado, né, para atender o cuidado de quem cuida, como é que nós ficamos dentro do nosso contexto cristão? O que nós temos feito? Né? Então, assim, partindo desse ponto, desse início, do porquê desse tema, cuidando do quem cuida, eu quero fazer uma pequena contextualização. Os nossos seminários teológicos, eu vou fazer uma pergunta e eu não vou ter a resposta de vocês, mas eu vou fazer a pergunta e já vou dar a resposta, mas eu quero que vocês pensem. A nossa formação teológica, os nossos seminários, as nossas escolas de teologia, enfim, até poucos anos, e eu falo poucos anos mesmo, porque eu sei que tem algumas que ainda mantêm esse formato de formação de líderes, pastores, missionários, educadoras religiosas, enfim, onde que eles trazem a ideia de super-homens e super-mulheres de Deus, né? Eles estão formando super-homens e super-mulheres de Deus. Mas só que não, na verdade, isso não existe. Na prática, a gente não consegue evidenciar isso. Apesar de que muitos deles saem com esse entendimento e com essa perspectiva de cumprir com essa inverdade, né? Diante dessa questão, eu entendo o seguinte, que nós estamos num momento mais do que crucial da gente criar e promover a cultura da saúde mental no contexto cristão. Nós precisamos olhar, né, a questão da saúde mental no contexto cristão. E isso tem que ter um ponto de partida. Dentro da minha experiência clínica e teológica também, porque eu fiz seminário e eu conheci bem o que é o banco do seminário teológico, a gente pouco fala de saúde mental
para líderes, para pastores, para futuros líderes. Então, a gente tem o nosso ponto de partida, ele já é falho, já tem um gap, né? Uma falha aí no processo. Então, a gente precisa criar essa cultura da saúde mental dentro da nossa cultura cristã. Esse é o primeiro ponto, né? Na verdade, então, aqui, vamos lá. Eu vim para provocar, pastor. Você me deu a oportunidade, né? Está correndo o risco da gente criar um ambiente provocativo. Mas a minha postura provocativa aqui é no bom sentido, né? De forma a gente querer o melhor, vislumbrar o melhor, mas alcançar esse melhor, né? A própria doutora Ana Cláudia, eu vou falar um pouco mais dela, porque eu a conheço de perto, né? Ela fala assim, essa frase é dela: cuidar de quem cuida é uma realidade que vai nos pertencer mais cedo ou mais tarde. Isso ela fala porque ela está falando da realidade de quem vai, em algum momento, cuidar ou ser cuidado no estágio da vida que é o envelhecimento, né? Eu trouxe essa frase dela para o nosso contexto, para a nossa realidade cristã, e eu coloquei da seguinte forma: cuidar de quem cuida é uma realidade que nos pertence desde o momento que conhecemos Jesus. Isso nos é apresentado a partir do momento que a gente tem o nosso encontro, a nossa experiência, a nossa vivência através da pessoa de Jesus. A gente entende que existe essa necessidade de cuidar de quem cuida. Portanto, aqui começa tudo. Eu entendo que nós temos falhado há muitos anos, né? E por que nós estamos falhando, eu venho aqui numa proposta de pensar na nossa cultura. Hoje ainda nós estamos vivendo uma cultura machista. Essa é a nossa realidade. Então, o processo do cuidar, ele é visto como uma responsabilidade da figura feminina, da mulher. Então, a mulher sempre esteve nesse papel de cuidar. Ela cuida dos filhos, ela cuida da família, ela cuida dos parentes, né? O homem, ele estava e ainda permanece distante. Eu estou falando num contexto secular. Sei que isso também, ainda no contexto cristão, também tem acontecido, tá? Pode ser pauta da gente falar em um outro momento. Mas quando a gente pensa, por exemplo, um homem que desiste da sua família, porque ele entende que ele tem uma vida inteira pela frente e ele abandona ou ele vai em busca dos seus sonhos, ele deixa a sua esposa, os seus filhos, nós não fazemos julgamentos cruéis sobre ele. Agora, se uma mulher fizer isso, nós vamos ter uma postura mais de condenação, né? Isso é o contexto machista que nós vivemos, a cultura machista, tá? Se uma pessoa fica doente na família, quem vai cuidar é a figura feminina. Nós não temos a figura masculina no debruçar do cuidado dessa pessoa doente no contexto familiar. É como se esse ente querido, esse ente doente, só tivesse a figura feminina possível para cuidar dele. Isso também é outra mentira, né? Se é alguém ligado a mim, eu preciso cuidar dessa pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque o contexto do cuidar, ele tem que ser entendido como que ele se desenvolve, né? E a gente precisa saber em que contexto a gente está cercado. Então, o homem, a figura do homem, ele não sabe cuidar, ele não sabe fazer o processo do cuidar, tá? Então, ele tem uma tendência a ele se perder nesse processo. Por quê? Porque no contexto cristão ele é cobrado a cuidar de pessoas. Independente de qual seja o problema da pessoa, o que a pessoa esteja vivendo, ele é cobrado a cuidar de pessoas, né? Mas aí o que acontece? Nós percebemos que esse homem não sabe nem identificar qual o cuidado que ele aplica para ele mesmo. E quando eu estou falando homem aqui, eu estou falando
sexo masculino. Estou falando do homem, sexo masculino. Eu vou projetar uma tela aqui para vocês, e só para vocês entenderem o que eu quero, aonde eu quero chegar. Estou fazendo somente uma abertura. Eu vou precisar compartilhar a tela, só um pouquinho aqui. Compartilhar a tela. Dá para ver? Estão vendo? Tá vendo, pastor? Tudo certo. Ok. Percebam bem, essa é a campanha que o Ministério da Saúde sempre realiza no mês de novembro para alcançar os homens para fazerem o cuidado da sua saúde. Olha, vejam bem, são duas campanhas aqui, olha os dois casos específicos aqui da campanha, a imagem e o efeito que essa imagem deseja provocar sobre os homens. Nós temos na primeira imagem o bigode, né? Afinal de contas, o homem ele tem essa representação. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Por que cuidar da saúde também é coisa de homem? Cuidar da saúde é coisa de pessoa, é coisa de gente, é coisa de ser humano. Mas para tentar alcançar esse homem, a gente cria campanhas como essa, para tentar sensibilizar esse homem. E aqui nós estamos falando da campanha específica do exame de próstata, do câncer de próstata. Homem foge dessa realidade. Mas isso é cuidado, né? Olha outra campanha, outra imagem da campanha. Seja herói da sua saúde. Gente, nós infantilizamos o homem para dizer que ele é um super-homem, porque ele precisa cuidar da saúde dele. Seja herói da sua saúde. Então, assim, nós estamos precisando criar processos de manipulação para tentar convencer esse homem de que ele precisa ser cuidado, né? Bom, vou dar uma pausa, então, vou sair dessa imagem. Vamos voltar aqui para a nossa projeção aqui. Então, aqui, eu estou de novo falando, eu vim aqui para provocar, né? Provoca, não? Mas essa provocação é com muito respeito, mas o meu alvo principal aqui, eu espero que tenham muitos pastores aqui presentes, ouvindo, porque meu alvo é sobre os pastores, de uma forma muito respeitosa mesmo, com muita humildade, tá? E aí eu vou trazer um pouco do meu contexto clínico, da minha experiência clínica. Eu tenho percebido, há aproximadamente 5 anos para cá, e o pastor Miguel trouxe essa mesma ideia de 5 anos para cá, que eu estou recebendo muitos líderes, né? Famílias pastorais, pastores no consultório. Eles estão chegando até mim com muito mais regularidade. E isso tem me chamado muita atenção. Eu acho bom que pelo menos eles estão chegando, mas já estão chegando num estado bastante doente. Eu digo assim, com um nível de sofrimento muito grande. Mas eles estão chegando, isso é bom. Por quê? Voltamos lá àquela ideia, a nossa formação. Nós fomos criados com a ideia, nós somos formados, né, com a ideia de super-homens e super-mulheres, dentro do contexto cristão, e isso não é verdade. Nós somos seres humanos como qualquer outro, assim como foi a fala do pastor José Miguel no começo. Então, eu vou trazer um pouquinho do raio-x daquilo que eu tenho colhido no consultório de uns 5 anos para cá, com uma estatística bem alta. Tá? O meu raio-x, eu vou começar com a figura dos líderes. O que eu tenho ouvido? Eles estão chegando com um sentimento predominante de abandono. E isso tem me alertado, porque eles estão se sentindo abandonados. E, na sequência, quando eu vou trabalhar com eles esse senso de abandono, esse contexto desse abandono, eu estou vendo que eles estão vindo com outros sentimentos muito próximos que acabam sendo enxertados nesse sentimento de abandono, que é o sentimento de desamparo, que é o sentimento de desilusão e o sentimento de frustração. Isso é muito triste,
a gente identificar isso. Esse é meu raio-x dentro da figura dos líderes. E eles vêm com uma fala. A fala do desamparo, eles falam assim, eu estou sem apoio. Quando eles falam de desilusão, eles usam a expressão, eu me iludi com tudo o que eu fiz, com tudo o que eu acreditei, com tudo que me foi apresentado, com tudo que foi me pregado, com tudo que foi me solicitado. Eu me desiludi. E quando eles falam de frustração, eles falam muito que eu me frustrei com tudo. E essa expressão tudo também é outra coisa que me chama muita atenção, porque nesse tudo envolve Deus. Eles estão frustrados com Deus. Só que isso me lembra muito um livro, né? Soldados feridos em nome de Deus. O que nós estamos fazendo? Esses mesmos líderes, esses mesmos pastores que receberam uma formação teológica, dizendo que eles são super-homens e super-mulheres, mas só que não, porque eles são gente, né? Eles estão levando isso para a sua igreja, para a sua comunidade, né? E ali eles estão também disseminando essa mesma ideia, esse mesmo conceito. Então, nós estamos criando uma cadeia de descuido, e não de cuidado. E nessa cadeia de descuido, nós estamos colocando para os nossos liderados a ideia de que eles também podem tudo. Só que nós estamos colhendo o resultado dessa ideia, dessa falsa ideia. Esse líder, e isso muito me reporto muito à questão, sou filha de militar, não seria diferente eu não trazer uma ilustração dessa forma, né? Você propõe para o militar, você vai para a guerra. O pastor, o missionário, ele vai para o seu campo de guerra. Então, segue em frente, né? Só que lá, o que a gente faz? A gente põe ele no campo de guerra, ele está lá no campo de guerra, ele faz uso de algumas armas, sim, ele sabe fazer uso de algumas armas, mas ele não conhece todas. Ele não foi preparado para todas. E dentro dessas áreas de ataque, tem uma área de ataque que é chamada de campo emocional, que ele vai achando que ele conhece tudo do campo espiritual, mas o campo emocional, ele olha para esse campo. E sem esse campo, ele desconhece, ele acaba não cumprindo exatamente com o que ele precisava cumprir. E o que acontece? Nesse campo de guerra, ao longo, a gente vai perdendo muitos soldados, né? Porque o próprio líder ele está desfocado, ou não necessariamente desfocado, mas ele pode ter um foco, mas ele pode não ter as estratégias corretas para enfrentar esse campo de guerra. E a gente vai vendo que ele é colocado nesse campo de guerra, mas a gente fala assim, olha, só que não tem hospital de campanha. Mas espera lá, a gente vai pôr a pessoa no campo de guerra e a gente não vai propor para ele, a gente não vai oferecer para ele um hospital de campanha. Então, assim, a gente está dizendo que ele foi levado para a morte. Porque o processo da nossa existência, ele automaticamente, a gente tem um campo do adoecer. Isso é normal do ser humano. Em algum momento nós iremos adoecer, porque nós somos falíveis. Não existe a infalibilidade. Somos falíveis. Né? E aí eu já aproveito e vou entrar aqui eu falei dos sentimentos do líder, o raio-x que eu tenho do sentimento do líder. Né? A voz desse líder, ele fala assim, isso no consultório. Eu comprei a visão, eu acreditei, eu me joguei de cabeça. Meu engajamento foi total, eu me entreguei de corpo e alma, eu fiz tudo o que me pediram, eu cuidei das pessoas como me ensinaram. Mas quando eu mais precisei, ninguém veio me ajudar, ninguém veio me cuidar. Então, nós estamos falando dos soldados feridos em nome de Deus, que estão caídos no caminho, agonizando, porque não tem hospital de campanha, não tem quem possa cuidar deles.
E vejam bem, isso aqui é muito forte. Eu comprei a visão, eu acreditei e eu me joguei de cabeça. Meu engajamento foi total. Eu fiz tudo o que me pediram. Eu cuidei das pessoas como me ensinaram. Mas quando eu mais precisei, ninguém veio me ajudar. Ninguém veio me cuidar. Essa é a realidade que eu estou recebendo na clínica. E não é pouca. Tá? Ok, trouxe esse contexto do líder. Agora eu quero falar do raio-x que eu tenho de pastores que eu também tenho atendido. Eles estão chegando no consultório. Tá? Então, o que eu tenho visto? O sentimento predominante dos nossos pastores que estão chegando no consultório, o sentimento predominante é de solidão. E esse sentimento de solidão, ele vem enxertado de outros sentimentos. É o sentimento de medo, de fragilidade, de insegurança, de frustração e decepção. Então, nós estamos aí também, de novo, diante de um campo minado. É o comandante, né, que ele está literalmente no campo minado. E nesse último ponto aqui de frustração e decepção, eles também vêm com uma fala que para mim é muito forte, que eles estão frustrados e decepcionados com o chamado deles, eles estão frustrados e decepcionados com a igreja, e eles estão decepcionados e frustrados com Deus. Mas aí tanto na fala do líder, quanto na fala do pastor, né, eu vejo que Deus foi colocado numa posição e que muitas vezes a gente está fazendo as coisas em nome de Deus, mas não foi exatamente isso que Deus nos pediu. E nós estamos fazendo e acreditando que estamos fazendo para atender uma demanda de Deus, e muitas vezes essa demanda não é de Deus. E nós temos que olhar para isso de uma forma mais preventiva e cuidadora, né? Porque nós estamos num ambiente de descuido. A gente tem um discurso que fala do cuidar, mas nós não temos a prática efetiva desse cuidar. Porque quando eu esqueço que o meu pastor, o meu missionário, aquele que está lá na ponta, que é o visionário, né? Eu ouvi recentemente uma expressão envisionado. Eu falo assim, a gente é bom para inventar palavras, mas a gente tem que estar pronto também para praticar essas invenções de palavras. É bonito a gente ter um vocabulário bacana dentro do contexto eclesiástico. Estamos envisionados. Tá, envisionados, mas não adianta ter a visão, eu preciso ter pessoas saudáveis e na sua integralidade para atender e cuidar de pessoas. Aí esse pastor, ele é colocado e dito para ele, você precisa cuidar de pessoas. Lembram lá atrás que eu falei que no contexto secular, o homem não é ensinado a cuidar de pessoas, mas aí ele sai do seminário, ele precisa cuidar de pessoas e de todo tipo de pessoas com todo tipo de demanda que se imagina. E ele precisa trazer soluções. Mas isso não é verdade. E aí o que está acontecendo? Nós estamos vivendo a síndrome de burnout no mundo eclesiástico, na realidade dos nossos pastores, dos nossos missionários, dos nossos líderes. O que é a síndrome de burnout? Eu vou aproveitar para fazer aqui uns apontamentos para que, se tem pastores que estão ouvindo nesse momento, que eles possam ser sinalizados de quais são os principais sintomas da síndrome de burnout. A síndrome de burnout é o estresse, de forma bem resumida, tá? É o estresse no exercício profissional. Ser pastor não é profissão. Ser pastor é ministério, é chamado, ok. Mas essa realidade do estresse no exercício da sua atividade chama-se síndrome de burnout. Então, vou elencar alguns sintomas, sinais e sintomas, tá? Que é mais frequente e comum da gente ver. E que muitas vezes os nossos pastores não estão se percebendo que estão vivenciando isso.
Então, na síndrome de burnout, os principais sintomas são exaustão, cansaço, sensação de estar fisicamente esgotado, raiva diante de pedidos e de demandas, tá? Ele acaba criando um comportamento de cinismo, negativismo, irritabilidade. As coisas o incomodam com muita facilidade. Ele tem ideias persecutórias. As pessoas não gostam mais a igreja tá me vendo de tal forma, as pessoas estão me cobrando demais. Ele começa também a ter ganho ou perda de peso. Dores de cabeça são frequentes, né? E os sintomas gastrointestinais são mais frequentes. Ele desenvolve a insônia. O quadro depressivo, ele começa a se instalar, né? Eu digo assim, a tolerância zero começa a tomar conta, porque ele já não aceita, ele já não tem mais o nível de tolerância que ele tinha no início do ministério. Começa a haver falta de ar e sensação de desamparo. Vocês lembram que eu falei lá atrás? O que eu tenho colhido com os meus pacientes, líderes e pastores, a sensação de desamparo. Não tem ninguém para cuidar de mim, não tem ninguém me vendo, me observando. E quando me veem é para me cobrar, é para me exigir as coisas. Então, assim, pastores, a ferramenta, a estratégia, ela jamais pode ser mais importante que a pessoa. E eu estou fazendo com esse gesto, sim, porque eu estou pedindo encarecidamente. A gente tem visto ferramentas, estratégias e modismos, e a pessoa tem ficado em segundo plano. A ferramenta não vai funcionar sem pessoa, a estratégia não vai acontecer sem pessoas, e pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de rede de cuidado, pessoas precisam ser cuidadas, né? Então, quando a gente coloca em destaque a ferramenta, a estratégia, a gente fica preocupado em cobrança de resultados, cumprimento de metas, participação em reuniões, congressos, seminários, enfim, a gente fica focado nisso. Mas essa pessoa que vai estar usando a ferramenta e cumprindo com a estratégia, ela tem todo um contexto, ela tem toda uma vida, ela tem uma integralidade da vida dela e que precisa ser respeitado. E nós estamos desrespeitando isso. Em nome de Deus, nós estamos desrespeitando isso. E precisamos parar. Nós precisamos pausar e olhar, colocar luz, um holofote sobre isso e começar a fazer uma revisão de condução do processo, tá? Estou continuando com a minha provocação, tá, pastor? Provoque mais ainda, estou gostando. Tá. Então, assim, cuidar de pessoas é a gente saber que a gente não é infalível. Existe falibilidade no campo humano. Nós não somos, e nós vamos viver a dor, né? O nosso processo de viver, existe o campo do adoecimento. Isso acontece com qualquer pessoa. Você pode ter o melhor cargo, a melhor posição, o melhor título, mas você pode adoecer. Nós vamos correr o risco do adoecimento. Esse adoecimento ele pode vir no campo físico, no campo emocional e no campo espiritual. Mas, assim, gente, o que eu quero falar, enquanto psicóloga, e eu falo isso para os meus pacientes, a gente faz essa divisão de físico, emocional, né, psicológico, psíquico e espiritual, somente para explicar. É somente para a gente dizer que são 3 áreas que têm que ter cuidados diferentes. Mas isso aqui, essas 3 coisas aqui, a gente está falando de ser humano. É a nossa integralidade. Tá? Então, eu preciso cuidar do meu corpo, entendendo que esse corpo ele tem toda uma dinâmica, uma funcionalidade, e eu preciso cuidar dele de forma que eu faça sempre uma boa alimentação, que eu não seja uma pessoa desregrada, que eu tenha uma boa noite de sono reparador, né? Eu tenho que cuidar das minhas emoções, saber que eu preciso me conhecer a ponto de saber
que quando eu estou triste, quando eu estou chateada, eu preciso olhar para essa tristeza e entender qual que é a origem dela. Eu preciso dar nomes para as coisas que eu sinto, para os meus sentimentos, né? Eu costumo dizer o seguinte, na nossa cultura ocidental, nós somos polarizados, né? Ou a gente funciona muito no campo da emoção, do sentimento, da afetividade, ou a gente funciona muito no campo da lógica, do concreto, né? Da razão, tá? Nenhum funcionamento nem outro é saudável. Aquele que é extremamente afetivo, emocional, afetivo, ele se perde, assim como esse indivíduo extremamente racional, lógico, ele também não está no seu melhor funcionamento. O que a gente precisa? Nós somos seres que temos emoções e sentimentos e somos seres cognitivos. Então, eu tenho que entender isso que eu estou sentindo, eu tenho que dar nomes para isso que eu estou sentindo e ter uma compreensão desse campo do sentir. Tá? Então, eu sou físico, emocional e espiritual. Nós somos focados muito a cuidar do nosso espiritual. Mas se alguma das outras áreas está falhando, vai comprometer a minha integralidade, porque eu sou tudo isso daqui. Né? A gente sabe, eu vou entrar um pouquinho, vou falar só puxar um gancho aqui, que a gente esperava muito do pastor visitador. Né? O pastor tem que visitar, o pastor tem que estar na casa das pessoas, o pastor tem que cheirar a ovelha, o pastor tem que cuidar de gente e tal, tudo ok. E agora, na pandemia, como que a gente está fazendo? Semana passada, eu tive contato com um pastor, que ele é dessa geração, que pastor tinha que estar na casa da ovelha, tinha que estar cuidando das pessoas, tinha que estar junto com E ele está num processo de luto muito grande, porque ele se viu morto num conceito e numa ideia que ele viveu a vida inteira e que agora ele não pode fazer. E ele está num alto nível de sofrimento, ele está adoecido, porque ele não pode fazer, e a igreja cobra dele, porque ele tem que ter fé que ele não vai ser contaminado com vírus, e ele tem que visitar as pessoas. E aí ele fica nessa luta, nessa interna, né? E ele faz parte do grupo de risco, e ele precisa fazer visita. Mas ele não pode fazer visita, porque a orientação é não fazer visita. Então, assim, como que nós vamos entender o nosso papel de liderança e de exercício ministerial? Então, o que eu quero dizer? Não existe imunidade para essa realidade que, no campo da nossa existência, o processo de viver, a gente corre risco de adoecer. Se eu adoeço, eu preciso de cuidado. Eu preciso entender que é necessário o cuidado. Né? Continuando aqui, eu já estou partindo já para o final. Então, quando a gente pensa em cuidar de quem cuida, a gente tem que pensar no autoconhecimento. E autoconhecimento envolve esses dois campos que eu falei para vocês. Afeto, emoção, sentimento, razão, cognição, lógica, pensamento, esse concreto aqui. Eu falo para os meus pacientes, para isso a gente tem que ter dois pilares muito bem estabelecidos na base, no alicerce do autoconhecimento, que é autocuidado e autorrespeito. O autocuidado, primeiro eu preciso entender que eu sou uma totalidade, corpo, alma e espírito. E essas três áreas precisam ser cuidadas. Autorrespeito, eu preciso entender que existem limites e esses limites precisam ser praticados, né? Comigo e com o outro. Mas o ponto de começo sempre tem que ser comigo, é em mim. Eu preciso saber dizer não e construir o campo desse não. Eu preciso saber ter tempo de parar e tempo de pausar, porque a ideia do nosso contexto é que só é um bom cristão aquele que está fazendo coisas. Mas a gente também tem que parar para compreender uma questão. Para fazer as coisas,
eu tenho que primeiro ser. Eu não posso ser executor, né? Eu preciso ser alguém na minha totalidade. E hoje a gente tem trabalhado muito o conceito de fazer. Eu sou reconhecido pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Então, nós temos que entender. Existem momentos que é tempo de parar, né? Eclesiastes 3 nos diz isso. Há tempo para todas as coisas. Vai ter momento que eu vou precisar parar. E parar não é vergonhoso, né? Parar pode ser, de fato, parar e mudar a rota. Ou pode ser uma pausa. Eu posso ter que dar um tempo, e esse tempo é um tempo necessário para eu restabelecer. E eu tenho que ter o autoexercício da generosidade, porque a gente cumpre muito bem o papel da crueldade e autocrueldade e crueldade com o outro. Mas a gente não percebe isso. Tá? A gente sabe muito bem julgar. Então, eu cuido do outro porque eu cuidei primeiro de mim. Lembra lá atrás que eu falei que no seminário a gente não aprende a cuidar da gente mesma, a gente aprende a ter que sair cuidando dos outros. Então, isso é a primeira falha que nós temos. A gente tem que repensar a nossa formação e repensar o nosso processo de exercício ministerial. Seja como pastor, seja como missionário, seja como líder de célula, de PGM, não importa. Nós precisamos entender que eu cuido do outro porque eu cuidei primeiro de mim. Sem esse autocuidado, eu estou mentindo de cuidar. É um falso cuidado. Ser cuidado é aceitar ser cuidado. Aceitar o cuidado é o maior ato de coragem quando falamos em adoecimento da alma, principalmente no universo cristão, né, no universo pastoral, ministerial das nossas lideranças. Admitir que eu estou frágil, eu estou em fragilidade, é diferente de dizer que eu sou fraco. E, infelizmente, a gente tem essa ideia. Se eu estou em fragilidade, é porque eu sou fraco. Não é isso. Isso não é verdade. Então, eu preciso chegar à conclusão. Se eu estou em fragilidade, eu preciso de ajuda. Eu preciso procurar ajuda. Eu estou caminhando já para o final e a gente pode começar a nossa conversa. Então, para a gente não esquecer, a Ana Cláudia Quintana ela fala uma coisa muito séria e muito importante, que eu digo que isso tem que ser trazido para o nosso contexto cristão. Somente cuidamos bem de alguém com o mesmo empenho, com a mesma medida que cuidamos de nós mesmos. Se isso não acontece, esse é um ato de hipocrisia. Então, isso é muito forte. Tá? Somente cuidamos bem de alguém com o mesmo empenho, com a mesma medida que cuidamos de nós mesmos. Senão, esse é um ato de hipocrisia. Eu quero fazer um convite aqui. O pastor José Miguel falou logo no começo, nós temos tido um alto índice de suicídio entre pastores. Oi, perdeu o som? Voltou o som? Alguém pode me ajudar? Em que momento Voltou. que eu parei, que vocês não ouviram? Você pediu queria dar um conselho aos pastores, como eu tinha falado. Alto índice de suicídio. Então vocês chegaram até minha última fala, tá? Então, assim, agora é um momento de alerta. Eu entendo o seguinte, é por isso que é a provocação. Eu quero fazer o convite aos pastores. Eu tenho conversado com vários pastores aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sei que tem outras pessoas de outros estados. Para que a gente possa abrir esse campo do cuidando de quem cuida,
criando ministério, criando ações voltadas para esse cuidado, para essa rede de cuidado. Vamos disponibilizar, né, formas de atendimento, formas de cuidado. E eu vou comentar aqui rapidamente, existem já alguns ministérios que estão atuando, né, com essa proposta restauradora de líderes, de ministros, de pastores. Nós temos o Ministério Oásis, que fica em Anápolis, e também tem uma sede em Fortaleza. Pastor Josué Gonçalves, ele tem um trabalho voltado também para ajudar pastores, líderes. Nós temos o Ministério Mulheres Mentoras e, recentemente, também Homens Mentores. Tem um grupo no Facebook, no Instagram. Aqui em Campo Grande, nós temos a Missão Amei, que é o projeto Restaurando Vidas. E eu sei que aqui em Campo Grande também o pastor Nivaldo Didini, ele tem uma ação voltada para apoiar e ajudar a restaurar pastores, líderes, né? Então, assim, sei que devem existir outras ações, mas a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que abrir mais esse campo de cuidando de quem cuida. E eu, particularmente, estou provocando alguns pastores para nós. Eu desenhei um projeto chamando Oficinas de Cuidando de Quem Cuida, para atender tanto pastores como líderes de células e de PGM, no formato de atendimento em grupo e atendimento individual na clínica, tá? Então, assim, estou aberta para a gente poder conversar, para a gente poder discutir e a gente construir também junto aqui. Eu acredito que o espaço aqui vai ser mais de uma co-construção para promover o cuidando de quem cuida. Tá com o senhor, pastor, a palavra. Muito bom, já fica marcado o próximo encontro, tá? Vamos ver a data para conversar sobre essas oficinas, principalmente, em primeira mão, né? Eu vou falar, eu acho que meu fôlego chega só até final do ano. Mas meu fôlego pastoral presencial. Tá? Mas essa pandemia me abriu o mundo de trabalho evangelístico, de atendimento. Uhum. Eu achei incrível. Alguém está fazendo um site para mim, já estou montando uma página de Facebook. Enfim, vamos fazer uma igreja virtual. Mas tudo bem. Vamos voltar. Aqui tem perguntas. Tem algumas perguntas mais ou menos iguais às que eu queria fazer. Aqui é uma pergunta de uma pastora, tá? Que disse o seguinte: a projeção dos membros da igreja em cima do pastor ou pastora é muito grande, não é? Como lidar com isso? Bom, não sei quem é a pastora, mas eu vou falar de uma coisa. Pastora Zenilda Sintra. Oh, é minha parente, Zenilda Sintra? Pode ser Zenilda Regiane Sintra, casada com o pastor Fernando Sintra. Ó, preciso conhecer. O que eu vejo? A igreja, ela é o reflexo do seu líder, do seu pastor, de quem está à frente. Se existe uma projeção, é porque a liderança fez essa projeção para a igreja. Então, aquilo que eu falo, eu tenho dado algumas palestras também em algumas igrejas, e eu tenho trabalhado exatamente essa ideia. Se o pastor coloca e ensina a igreja que ele é o detentor de todo o processo do cuidado, a igreja vai fazer essa cobrança, porque isso foi ensinado, tá? Então, o que a gente tem que trabalhar? É essa nova cultura de entender que todo mundo cuida de todo mundo, inclusive o pastor precisa ser cuidado. Inclusive, assim como a ovelha vai para a academia, né, todos os dias, o pastor precisa ir para a academia todos os dias. Não me olha torto, pastor Miguel. Eu vou. Aí tá bem. É isso que eu queria ouvir. Não, faz no quarto, faz na sala, não tem desculpa, né?
Então, assim, mas e a igreja não pode cobrar? Poxa, mas o pastor está na academia. O pastor tem que estar na academia, sim, porque eu preciso de um pastor bem, saudável, para cuidar e para nos orientar, para ser canal de bênção, né? Então, esse pastor, assim como eu preciso ir para a academia, eu preciso fazer minha atividade física, esse pastor também precisa. Assim como eu preciso de lazer, sair com a minha família e passear, o meu pastor também precisa. Ele não tem que estar lá socado no gabinete e sem cuidar da família dele. Se ele não cuidar da família dele, ele não vai estar bem para cuidar da gente, né? Se a família dele não estiver bem, ele não vai estar bem para cuidar da gente. Então, a gente precisa entender que esse cuidado, essa compreensão, a gente tem que ensinar a igreja a entender essa realidade. Pastor é gente como a gente. Ele tem um chamado diferente, diferenciado, tem, mas é gente como a gente, né? Ele não é super-homem ou a pastora não é super-mulher. Então, a gente precisa começar a trabalhar isso, começar a ensinar a igreja esse novo entendimento de corpo de Cristo, porque isso é um corpo de Cristo saudável, né? Eu tenho do primeiro, né, em termos de liderança, a que primeiro está à frente, até a pessoa que está chegando na porta de entrada da igreja, que vai visitar, ele vai ser saudável porque ele já vai receber um campo saudável, ele vai estar adentrando um campo saudável. Tá? Então, isso que é importante. Não sei se eu respondi, mas eu entendo que essa projeção, quem faz somos nós, que estamos na posição de liderança, que somos pastores, e que levamos a igreja a nos olhar dessa forma e cobrar da gente, porque a gente assumiu esse lugar, a gente se colocou nesse lugarzinho de super-homens e super-mulheres. Opa! Oi, parou de novo? Estou ouvindo. Tá. Oi? Tá ouvindo? Estou ouvindo, eu te ouço. Ah, tá. Há uma pergunta aí que é mais ou menos aquilo que eu queria fazer. Vou ajuntar. Você falou ali, eu gostei muito da ilustração do hospital, né? Hospital de campanha. Eu, quando estava no Chile, por estar em uma cidade portuária e ter a marinha lá, eu chamava estaleiro, né? O pessoal entendia o estaleiro, onde colocava o barco lá para consertar. Quais seriam, para você, o que um estaleiro, o que um hospital de campanha deveria ter para fazer esse cuidado? Quando a gente pensa em cuidado, né, e aí eu uso muito essa expressão rede de cuidado, nós não temos, e quando eu também falo essa questão das 3 áreas daquilo que nós somos, que é uma integralidade, a gente tem que ter intervenção nas 3 áreas. Portanto, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Não é uma coisa para ser atendida por não é um que vai fazer esse trabalho, porque, de novo, a gente vai começar errado, né? De novo, a gente começa errado. Por quê? Porque eu preciso identificar, eu preciso ter um diagnóstico daquela pessoa e saber qual é a área dela que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada. Às vezes, eu preciso de vários profissionais para estarem atuando nesse cuidado. Então, esse hospital de campanha, ele precisa ser multidisciplinar, tá? A partir dessa equipe multidisciplinar, ninguém será sobrecarregado, porque cada um vai atuar na sua área de expertise, de conhecimento, de dom, de talento, que é o que a palavra de Deus nos diz. Uns foram separados para pastores, outros para mestre, né? Isso é bíblico, isso não é coisa do homem, isso é coisa de Deus, e nós precisamos cumprir com aquilo que é de Deus, não com aquilo que é do homem. Muito bem.
Bom, eu não queria colocar em maus lençóis. Estava demorando. Não, é que, veja bem, eu sou um pesquisador, principalmente do protestantismo brasileiro. Enquanto você falava dessa formação, claro que eu sei de onde veio essa formação, cultural, tudo mais. Mas eu estou vendo agora que esse sistema nosso que tem adoecido, ele está sendo transferido para outros países. E isso me preocupa, entendeu? Isso me preocupa porque, bom, eu já comentei, eu adoeci por causa desse sistema, né? Hoje, graças a Deus, me libertei. Mas é um problema sério. O que você recomendaria, né, a essa pastorada nova que está surgindo? Por exemplo, tem uma pergunta aqui de um pastor que ainda não é pastor, me parece, e é jovem, e ele diz, olha, eu estou no interior, e a cultura lá é visita. Agora, com a pandemia, não dá para visitar. Eu estou numa crise. Visito ou não visito? Entendeu? Então, o que essa pastorada jovem que está saindo agora do seminário, talvez sem nenhuma informação sobre sua saúde mental, ou pouquíssima informação, talvez um pouco mais daquilo que eu peguei, 2 disciplinas, né, que é muito pouco, que nós poderíamos dizer a esses novos que estão entrando no campo pastoral? A gente tem um raio-x, né, que são os pastores mais antigos. Eu falo assim, a gente tem ponto de partida, então a gente tem como fazer o processo da avaliação, né? Olhe aquilo que esses pastores mais antigos erraram e não cometa os mesmos erros. Seja você o precursor da mudança. Não fique esperando, mas o pastor não faz, a convenção não faz. Faz a sua parte, faz na sua comunidade, né? Para esse pastor novo, para esse jovem pastor que está assumindo, comece a ensinar, faça o trabalho de base, comece a ensinar essa comunidade local aí que pastoreio necessariamente não precisa ser a visita de casa em casa. É importante, mas se a gente tem a rede de cuidado, não precisa ser somente o pastor. Nós podemos criar ministérios de visitação, né? Enfim, tem uma série de estratégias. Mas o que eu quero aqui, pastor, e eu vou sempre usar essa palavra, meu papel aqui é de provocação. Eu tenho certeza absoluta, convicção absoluta, que nós precisamos voltar e olhar o nosso banco de formação, começando a mexer lá atrás. Aqueles que ocupam os lugares de gestores de seminário, enfim, a gente precisa chegar até eles, precisamos falar o que está acontecendo, porque quem está diretamente no campo, os pastores que estão ouvindo aqui, eu fico muito feliz, não sei quantos, mas eu fico feliz. A gente tem esse papel de criar essa provocação lá também, porque a gente tem que criar uma geração nova de pastores. E quando a gente pensa em criar uma geração nova, eu sou de uma geração que aqui no estado eu fui a 2ª mulher a fazer teologia. Eu recebi muita bordoada, eu apanhei muito, eu fui muito julgada, né? E muito discriminada, porque teologia não era coisa de mulher. Eu me formei em 96. Tá? Mas eu não abri mão de algo que era muito forte, muito verdadeiro para mim, e não me arrependo. Né? Me arrependo de não ter feito outras coisas mais, mas não me arrependo de ter feito o seminário naquele momento. Mas para eu estar dentro do seminário, eu recebi a autorização do reitor na época. Né? Ele me aprovou, ele me autorizou. Então, assim, de lá para cá, hoje a gente já tem uma discussão mais ampla e uma validação maior do ministério, que eu acho que eu não vou abrir essa discussão aqui, porque pode ser que aqui não é a plataforma para isso agora, do Ministério Pastoral Feminino. Né?
Mas em 1996, quando eu saí do seminário, eu era julgada, na verdade, foram 4 anos de formação extremamente difíceis, até porque eu fazia psicologia simultaneamente. Então, assim, foi um processo bem difícil e solitário ao mesmo tempo. Então, eu sei que esse processo não é fácil, o processo da mudança. Mas alguém precisa começar. A gente precisa começar. E esse começar, muitas vezes, vai precisar da minha intervenção. E eu jogo isso para vocês, da sua intervenção. Então, vamos fazer as pequenas ações, os pequenos movimentos, eles são melhores do que a estagnação. Tá? Quando aconteceu a pandemia, até hoje tem um pouco ainda, mas já acalmou não sei se um pouco, mas ainda baixou um pouco o debate, a polarização, economia ou saúde. Então, era aquela briga, virou política, enfim. Essa polarização nos levou, ou melhor, trouxe problema, com certeza, porque não trouxe soluções nenhuma. Até agora não encontramos uma solução dizendo que estamos indo bem, 100%. Mas isso me faz também pensar um pouco na igreja. A igreja tem uma polarização, que a gente hoje eu percebo, que é a polarização entre o crescimento exponencial, até se possível, e o cuidado das pessoas. Não é? Isso que está, na minha perspectiva, está acontecendo. Então, nós estamos tendo, eu chamo, uma evangelização do lucro, seja crescimento de pessoas, seja crescimento financeiro, de estrutura. Né? Agora, vamos pensar nesses pastores velhos como eu, que já devo pendurar a chuteira. Né? Eu digo honestamente para você, e para quem está aqui, que há vários pastores, talvez alguns alunos, 70% do que eu aprendi na escola, no seminário, eu joguei fora. O que ficou 30% foi algumas chaves de estudo e tentei me atualizar. A única coisa que eu joguei fora foi a Bíblia. Né? Mas você não acha, minha pergunta que eu falo aqui, você não acha que essa pregação pastoral, líder, de sucesso, de crescimento, até moralista, né? Por exemplo, eu fico preocupado quando eu vejo assim, o rol da mulher e do homem no casamento. Eu fico preocupado e eu já evito isso. Né? Lamentavelmente, eu tive que ver minhas filhas com 12 anos, né? Isso faz 10, 15 anos atrás, cobrando-me algumas coisas mais do lado feminino. Aqui, o lado machista era maior. Então, você não acha que essa pregação, essa pressão... o pessoal fala bíblica, mas eu acho que é bíblica. Eu acho que a Bíblia quer saúde integral. Essa pregação, essa exigência tão universal no meio de uma congregação onde nem todos têm condições de receber sem um sentimento de culpa. Você não acha que isso também, a nossa pregação tem produzido doenças? O que você tem enxergado sobre isso? Você tá agora você que está me provocando, né? Falei. O que eu entendo é exatamente o que você está dizendo. Essa proposta, por isso que eu trouxe ali, de forma sutil, eu acho que você pegou a minha sutileza, não foi tão sutil assim, a ferramenta, a estratégia, ela jamais pode ser mais importante que a pessoa. Se eu quero pensar em crescimento, eu tenho que pensar o seguinte, eu alcanço pessoas e eu cuido pessoas, isso tem que caminhar na mesma proporcionalidade. Crescimento exponencial, ele é assim,
Eu desenvolvo a quantidade de pessoas, eu alcanço pessoas, mas eu não tenho rede de cuidado. Porque meu próprio líder não é cuidado. Então, se eu não sei cuidar, se eu não sou cuidado, como é que eu vou cuidar? Então, a gente já tem a rede furada, né? Eu falo que é a rede de pesca furada. Eu já pesco errado, eu já começo com falhas, com deficiências. Então, assim, a gente fica voltado para uma pregação, que a pregação, muitas vezes, é de gestão, né? Gestão, literalmente, gestão empresarial. E isso é preocupante porque a gente saiu do foco, a gente saiu da Bíblia. Ah, mas a gente precisa falar a linguagem do momento, tá? Mas a gente não pode trazer confusão, a gente tem que trazer esclarecimento. E aí é o que você acabou de dizer, a gente adoece porque a gente está trazendo, as coisas estão com microfonia, tem muito eco, tem muito ruído aí no processo. E aí as pessoas, elas, ao invés de se libertarem, entram na igreja para se libertar, elas se escravizam, em nome de Deus, elas estão amarradas, elas estão tolhidas de serem a totalidade delas. E aí João 10:10, ele se cumpre, mas não da maneira mais correta, né? O diabo, ele vem senão para matar, roubar e destruir, mas nós temos em Jesus que com ele nós teremos vida, e vida abundante. Não é uma meia vida, não é uma vida qualquer, não é uma vida medíocre, né? Então, mais uma vez eu falo, o nosso evangelho tem que ser para liberdade, mas liberdade plena dentro daquilo que nos foi garantido, dentro do que Cristo fez por nós. E nós estamos impedindo as pessoas de viverem isso e estamos colocando Deus nesse negócio. Então, nós temos que tomar cuidado e rever realmente isso que você acabou de colocar, né? Então, ferramenta, de novo, estratégia, não podem ser mais importantes que pessoas. Certo. Bom, o pessoal está colocando alguns agradecimentos, falando que foi ótima a palestra, que estão precisando. Então, vamos marcar para a próxima, para continuar essa clínica ali que você está planejando, porque já me interessei. Mas deixa eu te fazer mais uma colocação. Uhum. Agora vai ser quente. Não, é que, veja bem, eu tenho sido procurado, algumas pessoas via internet, porque me discurso um pouco, para muitos, é progressista. Eu não sou progressista, eu sou humano. E eu, por ter vivido essa religiosidade, por ter vivido algo que carreguei e ter estourado, entendeu? Até, como sempre eu conto a história, a única solução que foi eu chegar num psiquiatra e o psiquiatra fala: deixa comigo, você vai dormir por 15 dias. E, literalmente, eu dormi por 15 dias. 15 dias. Entendeu? Literalmente. Isso eu sempre falo. Então, a partir isso continuar no 90, a partir desse momento, eu tive que refazer minha vida. E não é fácil, né? Eu tive que ter prazer em viver, eu tive que ter prazer em gostar das pessoas, eu tive que ter prazer em jogar bola, amar, gostar das coisas, gostar da vida, gostar de assistir um filme. Voltar a ser gente. Resumiu tudo. Então, o que eu quero te colocar agora é como transmitir essa mensagem para a igreja, né? O que você faria se você fosse uma pastora convidada, falar: olha, minha igreja está me matando e eu preciso que eles entenda isso. O que você recomendaria, né? Vamos dizer,
o que você está recomendando essa pastorada que está procurando, você está ajudando como profissional da saúde, está fazendo um ministério, né, através da psicologia para que esses pastores estejam bem. Agora, vamos ver que todos esses 14, 15 pastores, ou talvez sejam todos os pastores que estão aqui na sala, mas aquele que está no Facebook, o que você recomendaria? Primeiro, para sair disso, e segundo, para não entrar, bom, embora já falou um pouco, para não entrar aqueles que estão vindo atrás. Assim, pastor, eu até vou falar de uma experiência que eu tive aqui em Campo Grande, não vou citar nomes, mas posso compartilhar depois essa experiência individual, se algum dos pastores quiserem entrar em contato, né? E me coloco à disposição para ajudar também a implementar isso, caso vocês queiram fazer na igreja de vocês, eu posso formar e treinar uma pessoa para fazer isso, tá? Estou me colocando à disposição. Essa mesma pergunta que você me fez, um pastor veio até mim, ele estava num momento bem difícil e ele queria mudar e ensinar a igreja tudo isso que a gente vem falando até agora. Eu propus para ele o seguinte: a melhor estratégia é a gente criar uma proposta de nova formação para os nossos líderes. E nessa nova formação, a gente tem que caminhar junto, mas caminhar junto de verdade. Não é essa história, vem caminhar comigo. E aí a pessoa fica correndo atrás de você para cumprir a sua agenda e você não abre mão do lugar que você se colocou. E é uma areia movediça esse lugar que você se coloca. Então, assim, o que a gente fez? Isso foi prático, tá? A gente trabalhou durante 1 ano a liderança, com encontros mensais. E trabalhando conceitos bíblicos, ideias, estratégias, autoconhecimento, formação de equipe. A gente trabalhou por 1 ano essa liderança. Então, assim, para aquelas igrejas, para aqueles pastores que estão no ministério e que entendem que precisa ser feito algo, eu tenho esse trabalho estruturado que eu fiz aqui em Campo Grande com uma igreja. Eu falo, pastor é louco, viu? Esse foi o mais louco que eu já conheci. Me chamou para trabalhar com a liderança. E ele acreditou, ele aceitou, ele não titubeou, ele confiou, mas eu tenho certeza que ele confiou única e exclusivamente em Deus. Esse pastor hoje, ele é outra pessoa. Eu não, assim, de fato eu posso te dizer, é outra pessoa, a igreja dele é outra igreja, e eles estão vivendo um novo tempo na igreja deles, né? Porque houve um processo de educação pautada na palavra e não em ferramentas e estratégias denominacionais, tá? Com certeza, o pessoal, antes de você terminar, na hora da despedida, a última palavra, eu gostaria que você desse o teu e-mail, a forma de contato, porque já tem pessoas perguntando, outros estão se oferecendo, inclusive eu, né? Porque, embora como meu sonho é chegar até final do ano, né? Mas não vou parar, né? No sentido, talvez vou ter que cuidar de pastores mais novos, né? Tentar mentorear, porque eu sempre falo assim, eu gostaria de fazer com essa moçada aquilo que não fizeram comigo. Uhum. Porque eu não tive esse mentoreamento, assim, em termos pastorais. Eu tive um discipulado muito bom, 21 anos, né, da minha mãe brasileira, porém, um discipulado ministerial eu não tive, entendeu? Eu tive um discipulado de vida cristã, de caráter, mas de ministério pastoral, né, assim, de cuidar de pessoas, a minha vida, né, não tive, né? Pelo contrário, fui julgado no meio do concílio sem saber que eu ia ser examinado para o pastorado. Mas tudo bem. Aí, então, acontece. Então, no final, eu acho que você vai ter que dar o teu e-mail, né? o contato que você tiver. Mas eu ia te fazer uma pergunta, mas não sei se tem. Deixa eu ver aqui se tem alguém.
Não, anotei, não. Acho que tudo já todo mundo respondeu. Até deixar um telefone aí para você ligar, mas aí você vai deixar o telefone aí, as informações necessárias. Sandra, você, nesse caso, por exemplo, de formar esses grupos de apoio, né? Qual é a perspectiva? Como que funcionaria, né? Talvez como funcionou? Você vai fazer online, presencial? Como que tem? Bom, agora só pode ser online, né? Mas qual é a perspectiva desse, entre aspas, dessa ferramenta saudável? Uhum. Inclusive, essa semana passada, essa semana e para a próxima semana, eu estou com várias reuniões marcadas, como eu falei para vocês. Meu papel está sendo de provocação, mas eu sou uma provocadora que eu faço parte do processo, né? Então, assim, eu estou conversando com vários pastores, vários líderes, para qual seria a melhor forma da gente trabalhar nesse momento agora, né? A oficina, ela é muito rica no presencial, né? Se a gente fizer um projeto piloto para o online, a gente tem que selecionar, vamos ver como que a gente vai fazer esse processo. Então, eu estou construindo, eu não sou também nenhuma inconsequente de sair fazendo sem... né, fazer trocas. Então, eu estou nesse momento de trocas agora. No presencial, é tranquilo, é algo assim riquíssimo, né, e restaurador. Tá? Mas nesse online é onde eu estou um pouquinho temerosa, estou um pouquinho... eu preciso me sentir um pouco mais confortável para a gente poder avançar nesse campo do online. Tá? Porque então, ele tira um pouco... Não, eu ia te colocar, porque você tem uma boa perspectiva a questão do online, porque essa questão, por exemplo, que há na educação hoje, né, que o pessoal está todo mundo por online, obrigatoriamente, eu falo, olha, tudo bem, estão sofrendo um monte de coisa, mas acontece de que estão dando, eu falo assim, estão dando um Dorflex para um câncer, entendeu? Porque o que eles estão tendo não é EAD. Né? Não. EAD, faz 20 anos que eu trabalho com EAD, e é outra situação. Né? Então, eu me proponho nessa área, né, de online, se você quiser, a gente troca uma ideia mais depois do final, né? E a gente vai montando alguma coisa que eu possa ajudar. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho recebido, não somente a nível de pastores, de líderes, mas também eu tenho recebido de crentes, que essa pregação que adoece tem me provocado tem me dado uma ansiedade, como uma ideia boa, de procurar atender os cristãos frustrados e que sofreram algumas coisas por N razões, né? Não vou justificar. Desde a mais simples a mais complicada. Então, eu acho que pode ser também uma ferramenta, não sei se está também nesse plano, uma ferramenta para essas pessoas que sofrem, né, o descaso que eu chamo de um sistema religioso que adoece, né, que faz adoecer. Né? Tá bom, se tem mais alguma coisa para você nos falar, ou você já pode dar a sua palavra final? Tá. E seus contatos? No final, vou jogar uma tela para vocês aí com os meus dados. Né? Assim, eu quero primeiro agradecer, pastor, de novo, como sempre, a gente tem uma boa afinidade de pensamentos e atuação mesmo, né? Acredito na maneira como o senhor vem trabalhando e essa sua reinvenção, ela está sendo bem produtiva. Eu tento te acompanhar, mas eu não consigo, porque, meu Deus do céu, homem que não para de produzir coisa, conteúdo, né? Mas a gente tenta, tá bom?
Mas se eu não consigo, mas tem aqueles que vão conseguir e vão ser impactados, que eu tenho certeza que você é canal de bênção. Então, obrigada por essa oportunidade. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui, né? Pessoas, alguns eu conheço, que eu pude ver aqui, não deu para ver todo mundo, até porque eu estou meio perdidinha aqui ainda. Mas a gente aprende. Preciso me familiarizar aqui com essa... Eu não sou tão velha, mas eu não sou tão jovem, mas também não sou tão velha assim, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade aqui. Eu gosto do contato, né, pessoal. Mas, enfim, agradeço muito, pastor, a todos que estão nos ouvindo até agora. Que Deus abençoe cada um de vocês. Me coloco à disposição. Não fiz a provocação para jogar a batata quente no colo de vocês. Estou à disposição. Só lembrando que eu sou psicóloga, né? Atendo de manhã, de tarde e uma parte da noite. Então, às vezes, você pode até tentar entrar em contato e às vezes eu respondo 2, 3 horas da manhã, mas eu vou te responder, tá bom? Você não vai ficar sem resposta. Tá? Muito obrigada, pastor. E Deus abençoe todos vocês. Tá, gente, muito obrigado mais uma vez, Sandra. E vamos tentar ver mais um pouquinho, outro encontro, sobre esses temas aí, que, principalmente na área da saúde mental, que é uma coisa que nos últimos anos tem me preocupado muito. E eu também tive que aprender muita coisa, né? Vocês que nos assistiram pelo Face ou vão assistir no YouTube, muito obrigado também. O nosso site jmiguelaguilera.com, a gente está colocando lá também os vídeos, estudos e aquilo que a gente vai tentando produzir e na tentativa de abençoar o povo de Deus, né, daquilo que Deus tem nos dado. Então, muito obrigado. E se você tiver contato, então a Sandra agora vai colocar para manter contato com a Sandra. Manda bala aí, Sandra, e assim você vai... Aí, ó, psicóloga Sandra Sintra, telefone lá de Campo Grande. Não liga a cobrar, tá, gente? Instagram dela, Sandra Sintra, PCI. Né? O meu, J. Miguel Aguilera também. Facebook, Sandra Sintra. E o e-mail, Sandra Sintra, 22 anos... 22... Gmail. 22 deve ser o mês que ela casou. Aliás, o dia que ela casou. Não ia falar o dia de nascimento, né? Ou o ano de nascimento, né? Tá, pastor, eu vou fazer uma provocação para a Roseli também, hein? A Roseli tem que entrar nesse projeto. Vou convidar, não se preocupa não, que ela está... O grande problema da Roseli... Bom, o maior projeto dela eu já sei qual que é. É um pedacinho desse tamanho, né? Sei. É o bebezinho lá, é o netinho, né? Isso ela colocou, né? Isso ela colocou lá, né? No Face, no Instagram, sei lá. Agora virou vó, minha. Nossa! Virou vovô, vou te contar, viu? Vou te contar. Mas é incrível, é um negócio que até eu entrei nesse jogo. Não tem como não entrar. Tá bom, gente? Então, obrigado, gente. Eu quero agradecer vocês. Vou bater um papinho rápido com a Sandra, vou pegar algumas dicas também. Agradeço vocês, tá? Aguardem o meu próximo convite. O próximo sábado teremos também outra mulher, às 10 horas. Deve ser a nossa irmã Viviane Vaz. Não, é a Sandra... não, Sandra Sintra, já foi Viviane Vaz. Viviane Vaz faz trabalho com mulheres, muito interessante, recuperação de mulheres que sofreram tanta coisa por aí. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês e esperamos no próximo, tá bom? Tchau, gente. Sandra, tudo bem em Campo Grande? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Vivendo também o isolamento, mas eu estou trabalhando no presencial também. Sim? Está podendo lá? Tá podendo. Tá. Pensei que era tudo feito via